A sogra rica humilhou a pobre nora no casamento do seu filho. Já deixa o like e comenta o que achou. O sol iluminava o salão luxuoso, refletindo nos lustres de cristal que adornavam o teto. Era o grande dia de Daniel e Clara, o dia do casamento pelo qual eles esperaram por tanto tempo. Clara, com um vestido simples, mas repleto de significado, se preparava nos bastidores, tentando conter a ansiedade e a felicidade que borbulhavam dentro de si. Ela sabia que seu amor por Daniel era verdadeiro, e aquele era o momento de finalmente começarem a vida que haviam sonhado juntos. Porém, no fundo, Clara também carregava uma preocupação, e Vera, a mãe de Daniel, nunca escondeu seu descontentamento com o casamento. Vera, uma mulher acostumada aos luxos que sua vida privilegiada sempre lhe proporcionou, via com desdém a união do filho com Clara, uma jovem de origem humilde, filha de um padeiro e de uma dona de casa. Para Vera, Daniel merecia alguém de status a que estivesse à altura da reputação da família. E embora Daniel sempre defendesse Clara, deixando claro que a amava e queria construir sua vida ao lado dela, a sombra da desaprovação de Vera pairava sobre o relacionamento deles desde o início. Durante a cerimônia, Vera manteve uma postura impecável, mas Clara percebia os olhares críticos que a sogra lançava em sua direção, como se ela fosse uma intrusa no meio daquela festa luxuosa. Clara se esforçava para manter a cabeça erguida, mas sabia que seria um desafio viver em meio ao julgamento de alguém que não a aceitava. Daniel, por sua vez, parecia alheio às tensões, focado apenas em Clara e no futuro que planejavam juntos. Na recepção, as coisas se tornaram ainda mais evidentes. Enquanto todos brindavam e celebravam, Vera fez questão de fazer um comentário que deixaria Clara desconfortável. Espero que esteja à altura das expectativas de ser a esposa de um homem como meu filho, querida. Nem todos têm essa sorte, disse com um sorriso que, aos olhos dos convidados, parecia apenas um elogio inofensivo, mas que Clara sabia carregar um tom de crítica. Clara, ainda que magoada, decidiu manter o silêncio, sorrindo de volta e tentando disfarçar a dor que sentia. Ela sabia que sua maior prova ainda estava por vir, conquistar o respeito de uma sogra que a via como alguém inferior e mostrar que o amor que ela e Daniel compartilhavam era capaz de superar qualquer obstáculo. Porém, no fundo, Clara não podia ignorar a sensação de que a jornada seria muito mais difícil do que ela imaginava. A batalha pela aceitação de Vera seria longa, e Clara sabia que precisaria ser mais forte do que nunca para enfrentar tudo que estava por vir. Os primeiros meses de casamento foram como Clara imaginava, uma mistura de momentos de pura felicidade ao lado de Daniel e a tensão constante causada pela presença de Vera. Eles se mudaram para um pequeno apartamento, aconchegante, onde Clara finalmente sentiu que tinha um lugar para chamar de lar. Daniel fazia questão de estar presente e ajudar em tudo, e juntos, eles criaram uma rotina que funcionava para os dois. No entanto, a cada fim de semana, uma visita à casa da mãe de Daniel era um lembrete de que a aceitação de Vera ainda estava muito distante. Clara sempre tentava ser gentil, mesmo quando Vera olhava de cima a baixo, com um sorriso que carregava mais desprezo do que simpatia. Em uma dessas visitas, enquanto Daniel saía para buscar algo no carro, Vera aproveitou para falar diretamente com Clara. Sabe, eu realmente espero que você consiga se adaptar ao estilo de vida que meu filho merece. Ele sempre teve o melhor, e seria uma pena se isso mudasse agora que você está aqui. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Clara, que tentou se manter firme, mas não conseguia esconder a tristeza que aquilo lhe causava. Daniel, percebendo que Clara estava abalada após a visita, perguntou se algo havia acontecido, mas ela preferiu não criar mais atritos e apenas disse que estava cansada. Ela sabia que Daniel amava a mãe e acreditava que, com o tempo, Vera aceitaria o casamento. Mas para Clara, a cada comentário depreciativo, ficava claro que essa aceitação estava longe de acontecer. Decidida a não se deixar abater, Clara focou em seu trabalho e em transformar seu pequeno apartamento em um lugar que refletisse o amor deles, tentando, assim, encontrar algum equilíbrio em meio à turbulência emocional que vivia. Os dias se passaram e, certa manhã,
Daniel recebeu uma proposta de emprego em uma cidade vizinha. Era uma oportunidade que poderia melhorar a situação financeira do casal, mas que também significaria ficar mais próximo de Vera, que já sugerira que eles poderiam morar temporariamente em sua casa até se estabilizarem. Daniel ficou entusiasmado com a possibilidade, mas Clara não compartilhava do mesmo sentimento. A ideia de viver sob o mesmo teto que sua sogra era assustadora, mas ela sabia que Daniel tinha a melhor das intenções e não queria atrapalhar seus planos. Durante uma conversa à mesa de jantar, Clara expressou seus receios. Eu acho que pode ser uma ótima oportunidade para você, Daniel, mas eu só não sei se seria bom para nós viver com a sua mãe. Ela ainda não se acostumou comigo, e acho que isso pode nos prejudicar. Daniel a ouviu atentamente e compreendeu seu ponto de vista. Ele sugeriu então que eles tentassem alugar algo mais próximo, ao menos até conseguirem uma casa definitiva na nova cidade, e Clara, aliviada, concordou. Vera, ao saber que o casal não aceitaria sua oferta de moradia, ficou claramente contrariada. Acho que vocês estão cometendo um grande erro. Daniel, querido, eu só quero ajudar, mas parece que alguém tem outros planos. As palavras não precisavam ser diretas para que Clara entendesse que Vera a culpava por tudo. Daniel, mais uma vez, tentou manter a paz, explicando que eles precisavam de um pouco de espaço para se adaptarem à nova rotina. Porém, Clara sabia que a decisão apenas alimentaria ainda mais a antipatia da sogra. A mudança para a nova cidade trouxe um período de adaptação. Daniel se dedicava ao novo emprego e Clara buscava se integrar à comunidade local, fazendo amizade com alguns vizinhos e tentando criar um círculo de apoio para si. Apesar das dificuldades, ela começou a encontrar um certo equilíbrio em sua vida, sentindo-se mais confiante e decidida a enfrentar os desafios que surgissem. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Vera encontrou novas formas de exercer seu controle à distância. Ela telefonava para Daniel quase todos os dias, sugerindo desde móveis que ele deveria comprar para a nova casa até críticas veladas sobre a maneira como Clara administrava a vida doméstica. Clara, ao perceber o quanto aquelas ligações influenciavam o humor de Daniel, decidiu que precisava ser mais assertiva, mas sem perder a paciência que tanto tentava cultivar. Certo fim de semana, Vera decidiu visitá-los. Ela chegou sem avisar, carregando consigo uma caixa de louças finas e um olhar crítico que não demorou a se manifestar. Achei que vocês poderiam precisar de algo de mais qualidade, disse ela ao colocar as peças na mesa, sem disfarçar o desprezo pelo conjunto simples que Clara havia escolhido para a casa. Daniel tentou ver o gesto como uma gentileza, mas Clara sentiu o verdadeiro significado por trás da atitude. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Vera fez um comentário que ecoou na mente de Clara. Você realmente acha que é suficiente para ele? Não vê que Daniel poderia ter alguém que o ajudasse a crescer ainda mais? Clara tentou manter a calma, mas sentiu as lágrimas subindo e, pela primeira vez, decidiu responder: Eu sei que você não me considera à altura dele, mas eu o amo e só quero o melhor para ele, mesmo que você não entenda isso. Vera parecia surpresa pela firmeza de Clara, mas antes que pudesse responder, Daniel voltou à sala, interrompendo a conversa. Clara nunca contou a ele o que foi dito naquele momento, mas sabia que, a partir dali, algo havia mudado em sua postura. Ela não pretendia mais aceitar as humilhações em silêncio, e decidiu que lutaria pelo seu espaço na vida de Daniel, mesmo que isso significasse confrontar a própria sogra. Nos dias que se seguiram, Clara percebeu que Daniel começava a notar as tensões com mais clareza. Ele tentava mediar as situações e proteger a esposa dos comentários de Vera, mas a mãe continuava a encontrar formas de marcar sua presença. Clara, porém, se recusava a ser apenas uma espectadora de sua própria história e passou a mostrar mais confiança, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal, decidida a construir algo que fosse além da sombra de Vera. Mas, mesmo assim, Clara sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. Ela sentia que algo mais intenso estava por vir,
algo que poderia colocar em jogo tudo o que havia construído com Daniel até ali. E enquanto observava o pôr do sol da janela de seu novo apartamento, Clara se preparava mentalmente para os desafios que viriam. Ela sabia que precisaria de muita força para enfrentar os próximos capítulos dessa história, mas também sabia que estava disposta a lutar pelo amor que compartilhava com Daniel. Clara começou a encontrar sua força de maneira mais visível, e isso não passou despercebido por Vera, que intensificou suas investidas para enfraquecer o casamento do filho. As visitas não programadas continuaram, e cada conversa parecia trazer uma nova crítica disfarçada de conselho. Vera insistia em opinar sobre os móveis, as roupas de Clara e até mesmo sobre as escolhas profissionais de Daniel. Clara, porém, não era mais a jovem intimidada do início. Aprendeu a responder com elegância e segurança, algo que deixava Vera cada vez mais frustrada. Em uma dessas ocasiões, enquanto Vera insinuava que Clara não fazia um bom trabalho em manter a casa organizada, Clara sorriu e respondeu: "E Vera, agradeço suas sugestões, mas nós gostamos da forma como estamos conduzindo nossa vida. Cada família tem o seu jeito de ser, não é mesmo?" Daniel, que até então sempre tentava amenizar as situações, passou a perceber que Clara conseguia, de alguma forma, manter a calma e responder de forma direta. Ele admirava a força que via em sua esposa e começava a entender melhor os desafios que ela enfrentava ao lidar com sua mãe. Mas a pressão de Vera continuava a causar tensões entre Clara e Daniel. Em uma noite, após uma longa visita de Vera que terminou com uma série de indiretas sobre a capacidade de Clara como esposa, eles discutiram pela primeira vez de forma mais acalorada. Clara tentou explicar que, por mais que amasse Daniel, não estava disposta a ser desrespeitada constantemente. Daniel, por sua vez, defendia a mãe, acreditando que ela apenas se preocupava com o bem-estar deles. "Eu só acho que ela quer nos ajudar, Clara." "Talvez você esteja sendo um pouco dura demais", disse ele. As palavras de Daniel a feriram, e ela passou a se perguntar se ele realmente entendia a situação. Clara sentiu-se sozinha em sua luta por respeito, mas decidiu que não deixaria que isso destruísse o amor que sentia por Daniel. Após a discussão, ela saiu para uma caminhada pela cidade, buscando um pouco de ar e tentando organizar seus pensamentos. Enquanto caminhava, pensou em como as coisas haviam mudado desde o casamento e como sua vida ao lado de Daniel era marcada por altos e baixos que nem sempre ela conseguia prever. Durante essa caminhada, Clara encontrou uma antiga colega de trabalho, Luísa, que se tornou uma espécie de confidente nos meses seguintes. Luísa, uma mulher direta e prática, incentivou Clara a lutar por seu espaço e a não se deixar abalar pelos comentários de Vera. "Você é mais forte do que pensa, Clara. E não pode deixar que alguém defina seu valor, muito menos uma sogra que não conhece seu coração", dizia Luísa em uma das conversas que tiveram. Clara se sentiu encorajada por aquelas palavras e encontrou em Luísa uma amizade que lhe fazia falta. Enquanto Clara fortalecia essa nova amizade, Daniel também enfrentava pressões no trabalho. O novo emprego exigia muito dele, e os horários estendidos acabaram afastando-o, por vezes, da tensão entre Clara e sua mãe. Mas em casa, ele começou a perceber que Clara estava mais segura e confiante, e isso o deixava dividido. Parte de Daniel queria que as coisas fossem mais simples, que todos se dessem bem, mas ele sabia que era uma expectativa ingênua. Certo dia, Clara resolveu preparar um jantar especial e convidou Vera, na tentativa de criar uma nova atmosfera, de construir pontes. Ela passou horas na cozinha, organizando cada detalhe, esperançosa de que talvez pudessem ter uma conversa mais amena. No entanto, quando Vera chegou, fez questão de apontar que o prato escolhido por Clara não era apropriado para uma refeição sofisticada. "Eu sei que você se esforçou, querida, mas Daniel está acostumado a outro tipo de coisa", disse, com um tom que fez Clara sentir o sangue ferver. Daniel tentou intervir, mas Clara, dessa vez, não segurou as palavras. "Eu entendo que você queira o melhor para o seu filho, Vera, mas nós estamos construindo uma vida juntos.
Eu gostaria que você respeitasse nossas escolhas, mesmo que sejam diferentes das suas. A mesa ficou em silêncio, e pela primeira vez, Vera não teve resposta imediata. Daniel ficou sem reação, dividido entre o desconforto com o que ouvirá e a admiração pela coragem de Clara em finalmente falar o que sentia. A partir desse jantar, Clara e Vera passaram a evitar confrontos diretos, mas a tensão não desapareceu completamente. Vera passou a manter mais distância, mas seu olhar crítico continuava presente em cada encontro. Daniel, percebendo que as coisas não se resolveriam com simples conversas, sugeriu a Clara que fizessem terapia de casal, acreditando que poderiam encontrar uma forma de lidar melhor com as situações. Clara, relutante no início, aceitou a ideia, vendo nisso uma oportunidade de fortalecer a relação com Daniel. As sessões de terapia foram reveladoras. Clara e Daniel puderam, pela primeira vez, expor suas frustrações de forma mais aberta e ouvir um ao outro com mais empatia. Daniel começou a compreender o quanto as atitudes de sua mãe machucavam Clara, enquanto ela pôde entender melhor a posição delicada de Daniel, dividido entre o amor pela mãe e a lealdade à esposa. Aos poucos, eles começaram a construir uma comunicação mais saudável, e Daniel passou a ser mais firme nas conversas com Vera, deixando claro que não aceitaria mais desrespeito contra Clara. Vera, por outro lado, começou a perceber que estava perdendo o controle que antes tinha sobre as decisões de Daniel. Sentiu que o filho já não a colocava em primeiro lugar e que, de certa forma, Clara estava ganhando espaço no coração e na vida dele. Isso a fez se afastar, ainda que a contragosto, e refletir sobre as consequências de suas atitudes. Ela não demonstrava mudanças de forma evidente, mas Clara notava que o tom das visitas se tornava um pouco menos hostil. Clara, ao perceber que os esforços de Daniel estavam começando a surtir efeito, sentiu uma renovação de esperança. Ela sabia que a batalha ainda não estava ganha, mas sentia que o caminho que estavam trilhando juntos era um sinal de que as coisas poderiam melhorar. Aos poucos, ela e Daniel passaram a compartilhar mais momentos felizes, livres da tensão que antes os cercava. E embora soubessem que o futuro ainda reservava desafios, ambos estavam dispostos a enfrentar o que viesse, lado a lado. Mas Clara sabia que a relação com Vera ainda não estava totalmente resolvida, e que a sogra poderia, a qualquer momento, tentar retomar o controle que acreditava ter sobre a vida do filho. Era um equilíbrio frágil, que poderia ser rompido com um único movimento. E no fundo, Clara sentia que o verdadeiro teste ainda estava por vir, uma prova que definiria não só o futuro de seu casamento, mas também o seu próprio lugar naquela família. Ela se preparava, silenciosamente, para o que o destino ainda reservava. Clara e Daniel começaram a viver uma fase mais equilibrada. As sessões de terapia, que se tornaram parte de sua rotina, ajudaram a criar um espaço onde ambos podiam se expressar de forma aberta, algo que antes parecia impossível. Eles começaram a redescobrir pequenos prazeres, como cozinhar juntos ou assistir a filmes nas noites de sexta-feira, sem a sombra constante dos problemas com Vera. Apesar das preocupações que ainda carregavam, sentiram que haviam dado um passo significativo para resgatar a essência do relacionamento. Vera, embora mais distante, não desistira completamente de tentar manter sua influência. Ela continuava a visitar, mas agora havia uma reserva em seu comportamento, como se estivesse tentando entender o novo cenário. Daniel estava mais firme, e Clara, cada vez mais segura, havia conquistado um pouco de paz nas interações, mas sabia que a trégua era frágil. Em uma dessas visitas, Vera mencionou um evento da alta sociedade, insistindo para que o casal fosse com ela. É importante que vocês sejam vistos em ambientes assim, faz parte de ser quem somos, ela justificou. Clara hesitou, mas Daniel, desejando evitar novos atritos, aceitou o convite. O evento foi realizado em uma mansão imponente, com convidados que exibiam roupas caras e sorrisos formais. Clara se sentia deslocada naquele ambiente, mas tentava se adaptar, mantendo a postura. Enquanto conversava com alguns dos presentes, percebeu os olhares que Vera trocava com outras senhoras,
como se a observassem de cima a baixo, julgando cada detalhe. Clara tentou se concentrar em Daniel, que a apoiava com gestos discretos de carinho, mas a tensão era palpável. Durante o jantar, uma das amigas de Vera, uma mulher de expressão austera, fez um comentário que Clara não pôde ignorar. É raro ver uma nora que veio de um ambiente tão simples se adaptar tão bem. Deve ser difícil para você lidar com toda essa sofisticação, não é, querida? Clara sentiu o ar lhe faltar por um segundo, mas antes que pudesse responder, Vera interveio, com um sorriso que mais parecia uma lâmina. Ah, mas ela está se esforçando, não é, Clara? Tenho certeza de que ela vai se acostumar, com o tempo. As palavras de Vera e de sua amiga ecoaram na mente de Clara durante todo o jantar. Ela tentava manter um semblante calmo, mas a sensação de humilhação a sufocava. Daniel, que não havia percebido a troca de farpas, estava ocupado em uma conversa sobre trabalho, alheio à batalha silenciosa que se desenrolava à sua frente. Quando finalmente puderam ir embora, Clara se sentiu aliviada ao sair da mansão, mas algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que não poderia mais fingir que as palavras de Vera não a afetavam. No caminho de volta para casa, Clara decidiu falar com Daniel sobre o que havia ocorrido. Pela primeira vez, não se conteve e relatou cada detalhe do que tinha sentido naquela noite. Daniel ouviu em silêncio, e quando Clara terminou, ele parou o carro no acostamento e segurou a mão dela. Eu sinto muito, Clara. Eu não sabia que era tão difícil para você. Eu vou falar com a minha mãe, de verdade. Não quero que você passe por isso de novo. Clara assentiu, mas não sabia se aquilo seria suficiente. Nos dias seguintes, Daniel realmente tentou conversar com Vera, tentando fazê-la entender o quanto seus comentários afetavam Clara. Mas Vera não se mostrava disposta a ceder. Ela acreditava que estava apenas preparando Clara para o que a sociedade espera, e que Daniel e sua esposa deveriam ser gratos por ela estar disposta a ajudar. Clara sentia que, mesmo quando Daniel tomava sua defesa, a resistência de Vera permanecia inabalável, como um muro que não cedia. Enquanto lidavam com as dificuldades familiares, Clara decidiu que era hora de voltar a estudar. Ela encontrou um curso de especialização que poderia ajudar em sua carreira e pensou que isso poderia ser uma forma de se reconectar com algo que amava. Daniel a apoiou, e a ideia de ter uma nova atividade trouxe um sopro de renovação para Clara. Mas Vera, ao saber da novidade, fez questão de desdenhar. Estudar? Agora? Não acha que deveria se concentrar em ser uma boa esposa e dar estabilidade para Daniel? Clara, que antes teria permanecido em silêncio, decidiu responder. Eu acredito que posso ser uma boa esposa e ainda assim buscar meus próprios sonhos, Vera. Acho que Daniel também concorda com isso. Daniel, ao ouvir a resposta firme de Clara, sentiu um misto de orgulho e alívio. Sabia que a jornada deles ainda seria longa, mas ver Clara se defender o fez perceber o quanto ela havia mudado desde que se casaram. Com o passar dos meses, Clara mergulhou nos estudos e, ao mesmo tempo, continuava a construir sua relação com Daniel. Eles aprenderam a rir juntos das pequenas vitórias do cotidiano, como conseguir finalmente montar um móvel sem brigar ou preparar uma refeição especial sem queimar nada. Daniel também começou a enxergar sua mãe de forma diferente, percebendo que nem sempre ela agia pensando no melhor para ele e Clara, mas sim tentando manter um controle que já não fazia mais sentido. Um dia, Clara decidiu convidar Luísa para um jantar em sua casa, e Daniel finalmente conheceu a amiga que havia sido seu apoio durante os momentos difíceis. Luísa, com sua personalidade vibrante, trouxe um ar de leveza à noite, e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que podia relaxar em sua própria casa, sem se preocupar com julgamentos. Daniel percebeu a diferença no semblante de Clara e se deu conta de que, talvez, aquela fosse a primeira vez que ela realmente se sentia em paz desde que haviam se mudado. A amizade com Luísa também ajudou Clara a se fortalecer ainda mais,
e ela passou a se sentir menos afetada pelas visitas de Vera. Agora, ela conseguia olhar nos olhos da sogra e entender que, por trás das críticas, havia alguém que também tinha seus próprios medos e inseguranças. Vera, por sua vez, começou a perceber que Clara não era mais a mesma jovem que havia conhecido, e que, talvez, estivesse subestimando sua força e capacidade de adaptação. Mas, apesar dos avanços, Clara sabia que algo ainda faltava. O casamento estava mais estável, mas a relação com Vera continuava a ser uma ferida que não cicatrizava completamente. Clara sentia que o verdadeiro teste estava à espreita, algo que iria definir de uma vez por todas seu lugar na vida de Daniel e, talvez, até mesmo na família. E embora ela não soubesse o que estava por vir, sentia que estava preparada para enfrentar qualquer coisa, ao lado do homem que amava e das amizades que conquistara. Os meses seguintes trouxeram novos desafios para Clara e Daniel. A decisão de Clara de voltar a estudar a levou a se dedicar ainda mais aos seus sonhos, e ela logo começou a ver os frutos desse esforço. A especialização lhe abriu portas em sua área, e ela recebeu uma oferta para uma promoção em seu trabalho. Daniel a apoiou, feliz em ver sua esposa prosperando, mas sabia que isso poderia provocar novas tensões com sua mãe. E ele não estava errado. Quando Vera soube que Clara dedicaria mais tempo à carreira, fez questão de expressar suas preocupações. Você deveria focar em formar uma família, Daniel. Não vejo como essa obsessão por trabalho vai ajudá-los a crescer juntos, disse ela durante um almoço de domingo. Daniel respirou fundo antes de responder. Clara e eu estamos fazendo o que é melhor para nós dois, mãe. E eu estou orgulhoso do que ela está alcançando. Vera não escondeu a contrariedade, mas decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. Clara, que havia ouvido a conversa da cozinha, sentiu um misto de alívio e gratidão por Daniel ter, finalmente, tomado uma postura mais firme. Apesar das tentativas de Vera em impor sua visão, Clara e Daniel começaram a encontrar um ritmo que funcionava para ambos. As tensões não desapareceram, mas a confiança que construíram um no outro os fazia enfrentar os desafios de maneira diferente. Clara sentia que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar sem o peso constante da desaprovação da sogra. Os fins de semana em que eles optavam por não visitar Vera se tornaram momentos de reconexão para o casal. Eles exploravam restaurantes, descobriam trilhas nos arredores da cidade e até mesmo começaram um pequeno projeto de jardinagem no quintal. No entanto, a relação com Vera seguia cheia de espinhos. Em uma tarde, Clara recebeu um convite para dar uma palestra sobre o impacto de seu trabalho na comunidade local. Para ela, era um reconhecimento importante, algo que simbolizava o quanto havia crescido pessoal e profissionalmente. Animada, compartilhou a notícia com Daniel, que a abraçou entusiasmado. Mas ao mencionar o evento para Vera, recebeu apenas um comentário seco. Imagino que agora você queira que Daniel vá sozinho às reuniões de família, já que tem tanto com o que se ocupar. Clara engoliu a resposta amarga que veio à mente e optou por não reagir. Mas ao chegar em casa, a dor das palavras de Vera pesou mais do que ela esperava. Daniel, ao ver o semblante abatido da esposa, sugeriu que talvez fosse hora de darem um espaço maior para si mesmos, sem a interferência constante de Vera. Eu sei que ela é minha mãe, Clara, mas não quero que você se sinta assim toda vez que precisamos lidar com ela. Talvez seja melhor fazermos nossas próprias escolhas, sem dar tanta importância ao que ela diz. Essas palavras marcaram uma mudança significativa na dinâmica entre eles. Clara percebeu que Daniel estava, finalmente, disposto a colocar limites. As visitas à casa de Vera se tornaram menos frequentes, e quando ocorriam, Daniel fazia questão de estar ao lado de Clara, atento a qualquer comentário depreciativo. Aos poucos, a tensão nos encontros diminuiu, mas a atmosfera de cordialidade entre Vera e Clara continuava superficial, frágil como uma fina camada de gelo. Durante uma dessas visitas, algo inesperado aconteceu. Vera mencionou, quase sem querer, que estava enfrentando problemas de saúde.
Foi um comentário rápido, algo que ela parecia ter tentado esconder, mas Daniel insistiu para que ela explicasse. Vera relutou, mas acabou contando que os exames haviam revelado uma condição que exigiria um tratamento longo e desgastante. Pela primeira vez, Clara viu em Vera uma vulnerabilidade que jamais imaginou. A sogra, sempre altiva e imponente, agora estava diante de um desafio que a colocava em uma posição diferente, mais humana. A notícia trouxe um misto de sentimentos a Clara. Parte dela sentiu pena de Vera, reconhecendo que ninguém deveria enfrentar uma doença sozinha. Mas outra parte, aquela que ainda se lembrava das humilhações, tentava se proteger, evitando se envolver emocionalmente demais. Daniel, por sua vez, decidiu que apoiaria a mãe, mas dessa vez sem sacrificar o espaço que ele e Clara haviam construído. Clara o apoiou, e os dois tentaram encontrar um equilíbrio entre estar ao lado de Vera e preservar a paz de seu relacionamento. A doença de Vera acabou mudando a dinâmica entre as três partes. Nos meses seguintes, Clara e Daniel fizeram visitas mais frequentes à casa da sogra, mas em um contexto diferente. Clara se dispôs a ajudar em tarefas que Vera não conseguia mais realizar sozinha, como organizar a casa e levá-la a consultas médicas. Vera, enfraquecida pelo tratamento, aceitou o auxílio de Clara sem as críticas de antes, mas a relação entre as duas ainda era marcada por um silêncio que nenhuma delas sabia como quebrar. Certa tarde, enquanto aguardavam juntas em uma sala de espera de um hospital, Clara percebeu que Vera observava de forma diferente. Sem o olhar crítico de antes, mas com algo que lembrava uma tentativa de compreensão. Eu nunca quis que Daniel sofresse, sabe? Eu nunca quis que ele tivesse que lutar como eu lutei no passado, disse Vera, de forma quase inaudível. Clara se surpreendeu com a confissão, sentindo que talvez aquela fosse a primeira vez que Vera revelava algo sincero a seu respeito. Clara, por sua vez, respirou fundo antes de responder. Eu também não quero que ele sofra, Vera. Eu só quero que a gente possa encontrar uma forma de viver em paz, todos nós. Vera não respondeu de imediato, mas seu semblante suavizou, como se tivesse percebido que, talvez, Clara não fosse a ameaça que sempre imaginou. As duas ficaram em silêncio, mas pela primeira vez, esse silêncio parecia menos pesado, menos carregado de ressentimentos. Daniel, ao perceber essa nova dinâmica, sentiu uma esperança que há muito não experimentava. Ele sabia que o caminho ainda seria longo e que o tempo talvez não fosse suficiente para reparar todas as feridas, mas estava disposto a tentar. E Clara, ao ver que a sogra baixava a guarda, ainda que de forma tímida, soube que algo estava mudando. Ela não sabia se aquilo significava um novo começo ou apenas um fim mais pacífico para a história entre elas, mas estava disposta a descobrir. Os dias que se seguiram foram cheios de pequenos gestos que indicavam uma transformação. Clara e Vera ainda não se tratavam como amigas, mas os comentários hostis desapareceram, substituídos por uma cordialidade que, embora frágil, era um avanço significativo. Daniel, dividido entre a felicidade de ver sua mãe mais aberta e o cansaço de lidar com a doença dela, buscava forças em Clara, que se mostrava sempre presente. Mas Clara sabia que a estrada ainda estava cheia de incertezas. A relação com Vera ainda era um terreno acidentado, e o futuro guardava surpresas que ninguém poderia prever. Mesmo assim, ela se sentia mais preparada do que nunca para enfrentar o que viesse, sabendo que, ao lado de Daniel, havia encontrado uma força que antes nem sabia que possuía. Os meses que se seguiram foram um verdadeiro teste para Clara e Daniel, mas também trouxeram uma inesperada aproximação entre Clara e Vera. As visitas ao hospital tornaram-se rotina, e Clara, que no início se mantinha reservada, começou a perceber que Vera, agora mais fragilizada pela doença, já não era a mesma mulher autoritária de antes. Em uma dessas visitas, Vera mencionou histórias de sua juventude, de como enfrentou dificuldades para manter os negócios da família após a morte do marido. Foi a primeira vez que Clara ouviu falar sem o tom de superioridade habitual. Vera, por sua vez,
começou a enxergar em Clara algo que antes se recusava a admitir, uma força que ela mesma possuía, mas que não acreditava que alguém de origem humilde pudesse ter. Ela passou a admirar a dedicação de Clara a Daniel e ao seu trabalho, e, embora não dissesse em voz alta, começou a respeitar a determinação da nora. Os comentários venenosos deram lugar a conversas mais amenas, e um dia, enquanto Clara ajudava a organizar medicamentos na cozinha, Vera se virou para ela e, pela primeira vez, disse um simples obrigada a que, para Clara, teve um peso imensurável. Daniel observava essas mudanças com cuidado, sem querer pressionar nenhuma nem outra. Ele percebia que sua mãe, de forma lenta, começava a reconhecer o valor de Clara, e que Clara estava encontrando uma forma de perdoar, mesmo sem esquecer as mágoas do passado. Em uma noite, após voltarem de uma longa visita à casa de Vera, Daniel puxou Clara para perto e disse: "Eu sei que não foi fácil para você chegar até aqui. Eu sou muito grato por não ter desistido de nós." Clara o abraçou, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Eles conversaram sobre o futuro, sobre os planos que tinham e sobre como queriam construir uma vida mais tranquila, sem o peso das tensões do passado. Daniel mencionou que, talvez, quando as coisas se acalmassem, pudessem pensar em ter filhos. Clara sorriu, mas decidiu que deixariam essas decisões para o tempo certo. Ainda havia muito a ser resolvido antes de darem esse passo. Enquanto Vera passava por um período mais delicado do tratamento, Clara assumiu um papel que jamais imaginou. Ela se tornou a ponte entre Daniel e a mãe, garantindo que as necessidades de Vera fossem atendidas sem que isso significasse sacrifícios extremos para o casamento deles. Certa tarde, enquanto ajudava a Vera a subir as escadas, Clara ouviu a sogra murmurar algo que quase soou como uma confissão. "Eu sempre achei que sabia o que era melhor para Daniel. Mas acho que não entendia tudo o que ele precisava." Aquelas palavras ficaram na mente de Clara por dias, como uma espécie de desculpa não dita. Com o passar do tempo, a doença de Vera foi enfraquecendo suas forças, e ela precisou se mudar para um centro de cuidados. Clara e Daniel passaram a visitá-la frequentemente, e nesses encontros, a frieza que um dia existiu entre as duas se dissolveu, dando lugar a uma relação mais verdadeira, ainda que silenciosa. Clara não esperava um perdão explícito, mas reconhecia o esforço de Vera em aceitar sua presença, e isso já significava muito para ela. Uma tarde, enquanto Clara ajudava a ajeitar as coisas de Vera no centro de cuidados, a sogra segurou sua mão, de forma frágil, mas firme. "Cuide do meu filho, Clara. Eu sei que ele estará em boas mãos com você." Clara não esperava ouvir isso, e uma mistura de emoções a fez conter as lágrimas. Vera não pediu desculpas, mas aquelas palavras eram o mais próximo que poderiam chegar de uma reconciliação. Clara sentiu, com um nó na garganta, compreendendo que ali se encerrava um ciclo de mágoas e desentendimentos. Quando Vera faleceu alguns meses depois, Clara e Daniel viveram o luto de maneiras diferentes. Daniel, apesar das diferenças que surgiram ao longo dos anos, sentia a perda da mãe como uma despedida de uma parte importante de sua história. Clara, por sua vez, carregava uma sensação estranha de que, apesar de tudo, haviam encontrado uma forma de se entender nos últimos momentos. O enterro foi simples, apenas para amigos próximos e familiares, e Clara fez questão de estar ao lado de Daniel o tempo todo, segurando sua mão enquanto ele se despedia. Após o funeral, a vida começou a retomar um ritmo mais calmo. Clara se dedicou a concluir a especialização e conquistou uma posição de maior responsabilidade no trabalho. Daniel continuou a crescer em sua carreira, e juntos, eles começaram a planejar uma nova fase de suas vidas, sem a sombra dos conflitos que antes os perseguiam. Clara sentia que, finalmente, o espaço que ela tanto lutou para ter na vida de Daniel havia sido conquistado. Eles decidiram fazer uma pequena viagem para se reconectar após os meses difíceis. Foram para um chalé nas montanhas, onde passaram dias simples, longe da cidade, apreciando o silêncio e a companhia um do outro.
Nas noites, conversavam sobre o futuro e sobre as mudanças que enfrentaram desde o casamento. Clara olhava para Daniel e via nos olhos dele a mesma paixão do início, mas agora havia algo mais profundo, uma cumplicidade que só o tempo e as adversidades poderiam trazer. Ao voltarem para casa, Clara e Daniel resolveram investir em um novo projeto juntos, a reforma da casa em que moravam, transformando-a no lar que sempre imaginaram. A cada parede pintada, a cada móvel escolhido em conjunto, sentiam que estavam, de fato, construindo algo sólido e definitivo. A casa se tornou um reflexo da nova fase que viviam, cheia de memórias, mas aberta para o que viria pela frente. No aniversário de casamento, Daniel surpreendeu Clara com um jantar à luz de velas no quintal, entre as plantas que haviam cultivado juntos. Ele fez um brinde, relembrando todos os desafios que enfrentaram para chegar até ali, e Clara percebeu que aquele momento era um símbolo de tudo o que haviam superado. Era uma noite de celebração, não apenas do amor, mas da coragem que ambos tiveram de enfrentar cada obstáculo. Enquanto a noite avançava, Clara e Daniel olharam para o céu estrelado e fizeram um balanço de tudo o que viveram. A relação com Vera, que antes parecia um obstáculo intransponível, se transformou em um aprendizado. Eles entenderam que, apesar dos erros e das mágoas, cada experiência os fez crescer, juntos e individualmente. E, naquele instante, sentiram que estavam prontos para encarar qualquer desafio que a vida ainda pudesse lhes trazer. O futuro, agora, era um livro em branco, e Clara e Daniel estavam dispostos a escrever cada página com as próprias mãos, sem o peso das expectativas alheias. E assim, a história de Clara e Daniel se completou, com as marcas do passado ainda presentes, mas sem mais definir quem eles eram. O que restava era a certeza de que haviam construído algo verdadeiro, uma vida juntos, onde as batalhas enfrentadas se transformaram em laços que os uniriam para sempre.